Irmãos, então, enquanto a nossa revista, a revista que nós estaremos usando no período da escola dominical ainda está em viagem, nós estamos assim planejando alguns estudos avulsos, né? Nós tivemos 2 estudos aí falando sobre Jó, e hoje nós teremos assim um estudo voltado para um tema que eu julgo ser muito necessário para a nossa meditação. Aliás, de tempos em tempos, a gente precisa ser lembrado sobre esse tema que nós iremos estudar nesta manhã. Nós iremos falar sobre o exemplo de Cristo como servo e as implicações do exemplo de Cristo para a nossa vida como servo do Senhor Jesus Cristo. Eu julgo este tema bastante necessário por pelo menos 3 razões que eu elenquei e vou compartilhar com vocês. Primeiro, existe na Bíblia um material assim muito grande, um ensino muito vasto, trazendo repetidas vezes esse ensinamento. Que nós, uma vez convertidos, imediatamente, logicamente, nós fomos transformados também em servos do Senhor. Então, qual é a nossa condição? Claro, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos herdeiros, co-herdeiros, nós somos participantes das bênçãos, mas o ensino da palavra de Deus também aponta para essa direção que nós somos servos. Tem um cântico que nós sempre cantamos na igreja, eu acho que aqui canta também, aquela frase, só vou destacar aquela frase: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Lembra desse cântico? Aqui canta, né? Quando a gente canta esse cântico, às vezes as pessoas tendem a pensar que ser servo é menos importante do que ser amigo, né? Parece que a letra da canção parece que está diminuindo a nossa condição de servo e está falando, não, diante de Deus nós não somos servos, nós somos amigos. Até baseado lá naquele texto de João 15, em que o próprio Senhor Jesus fala isso, né? Mas não era a intenção dos autores da música, e nem era também a intenção de Jesus em João 15 rebaixar o ensino, que faz parte de toda a Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que nos fala que somos servos de Deus, e assim nós devemos viver. Segundo lugar, apontando a importância do estudo desse tema, meus irmãos, todos nós estamos em luta contra o nosso coração. Parece que pensarmos na nossa condição de servo tira de nós autonomia, tira de nós independência, parece que nos rebaixa, parece que nos conduz a um beco sem saída, quando eu cruzo os braços, abaixo a cabeça e olho para Deus e falo, sim, sim, Senhor, tá bom, é do jeito que o Senhor quiser, vai na frente, toma de conta e eu não vou fazer nada, né? Então, o nosso coração, muitas vezes, nos leva àquela condição em que nós batemos no ombro de Jesus, como se a nossa vida fosse um automóvel, né? E a gente fala, ô Jesus, pode parar aí, estaciona ali, deixa que eu sento aí no volante, eu que vou dirigir agora, eu que vou pegar a condução da minha vida. Então, vai para o banco de trás. Nosso coração, muitas vezes, vai nos conduzir a isso. Ou isso só acontece comigo, com você não? O nosso coração, irmãos, é inclinado à rebeldia. O pecado que ainda habita em nós, muitas vezes nos leva, nos guia a atitudes como essa. Jesus, para o banco de trás, eu vou conduzir. Por isso que eu digo, então, que todos nós aqui estamos em luta contra o nosso coração. E a terceira razão, e aí nós já vamos ler o texto e começar o estudo,
porque nós precisamos estudar este assunto, é que nós temos teologias conflitantes que muitas vezes criam uma ideologia, um sistema de ideias que se baseiam apenas em nossos direitos. Eu sou filho do rei. Eu falo, eu declaro e as coisas automaticamente acontecem. Basta eu ter fé que as portas se abrem, porque eu sou filho do rei, porque eu vou comer o melhor dessa terra. E essas teologias não fornecem espaço para a contemplação das bênçãos de uma vida de servo do Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido, então, meus irmãos, até para evitar esse perigo aqui, que eu quero considerar esse tema com os irmãos. Para nós olharmos para o exemplo de Jesus e sermos revestidos de força e de coragem para nós lutarmos contra o nosso próprio coração. Ufa, depois de tudo isso, agora vamos ler o texto, né? Vamos lá, e eu quero convidar você a abrir no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Parece que nós vamos assim seguir essa prática, pelo menos assim nesses estudos que nós estamos fazendo antes da chegada da revista. Eu vou desenvolvendo o texto, ao final eu tenho algumas perguntas para compartilhar com vocês, mas se surgir aí alguma dúvida, ou você julgar necessário uma participação, uma observação, levante a sua mão, você pode se manifestar à vontade, sem que ninguém vá te impedir, tá? Qual texto que eu falei? Filipenses 5. Vamos ler juntos, então? São poucos versículos e vamos ler juntos. Opa, chegou a Coca-Cola. Obrigado. Vamos lá, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, que texto espetacular, que texto maravilhoso. Vamos compartilhá-lo. Antes, deixa eu falar para os irmãos um pouquinho sobre esse livro aqui, Religião, Vida Mansa, do saudoso James Packer. Esse livro foi escrito por esse pastor estadunidense, presbiteriano, e esse livro, assim, tem uma história interessante que ele conta logo no início do livro. Ele fala que, além de ser pastor, ele era também conferencista, escritor, pai, marido e também professor de seminário. E ele estava, assim, num ativismo muito grande, numa época em que ele estava muito cansado. E alguns, até dos seus alunos lá no seminário, se reuniram preocupados, vendo tanto que ele estava assim esgotado, e deram um conselho para ele. Ô, professor, pastor, experimente pegar aí um sábado à tarde, encher a banheira de água quente
e procura não fazer nada, nada de visita, nada de preparação, de estudo, de sermão. Procure apenas descansar. Coloque os teus problemas afogados dentro daquela banheira quente. Se fosse aqui em Araguaína, isso não ia funcionar, né? Nesse calor, uma banheira com água quente, misericórdia, a gente ia desmaiar e afundar e morrer afogado. Mas ele morava lá nos Estados Unidos, né, numa região bastante fria, então ele foi fazer isso. Ele encheu a banheira de água quente e passou a tarde toda ali despreocupado, nada de planejamento, mas ele começou a pensar em algumas realidades da sua própria vida e da vida da igreja que ele pastoreava. É assim, a gente que é crente está sempre pensando em alguma coisa que envolva Deus ou envolva a vida da igreja. E então, ele começou a pensar em duas coisas. Primeira, ele começou a pensar nas inúmeras bênçãos que Deus concede pela sua graça ao seu povo. Infinitas riquezas, bênçãos do Evangelho que constantemente são derramadas sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a pensar na incômoda negligência que envolve a igreja do Senhor. Isso porque ele estava ali, né? No prazer, no descanso. E ele começou a pensar, gente, isso aqui é uma bênção. Mas é uma bênção que dura apenas uma tarde de sábado. Mas quantas pessoas nas igrejas estão vivendo assim, essa religião de prazer, a religião vida mansa, né, que ele descreve aqui, anos e anos da sua existência. Por isso que, no original, o livro foi chamado de Hot Tub Religion, a religião da banheira com água quente, né? Uma tradução livre, mais ou menos assim. Ele fala da religião do prazer, a religião do divertimento. Pessoas que procuram a igreja apenas para resolver os seus problemas, sentir-se bem, e nada de cruz, nada de compromisso, nada de deveres cristãos. Quando eu estava morando lá em Jales, nós tivemos uma época em que estávamos fazendo uma reforma na casa pastoral, e muitas vezes, conversando ali com os pedreiros, ou ia a pessoa entregar o material, um cimento, telha, alguma coisa para a obra, e pessoas, então, conversavam comigo dizendo bem assim, aqui é uma igreja, né? Eu falava, sim, é uma igreja, você está convidado. Muitas pessoas diziam, eu preciso mesmo vir à igreja. Não, então você venha. E a pessoa começava a falar dos seus problemas. Preciso vir na igreja porque meu casamento está um fracasso, meus filhos estão rebeldes. Outros diziam, eu estou muito endividado. Sempre assim, apresentando uma visão de que a igreja era um balcão de negócios onde ele vinha frequentar para ter os seus problemas resolvidos, né? A motivação era essa. Procurar a igreja para resolver os seus problemas. Nada de compromisso, nada de reconhecimento de pecado, nada de sequência na vida com Deus. Muitas vezes isso acontece com pessoas com quem nós conversamos. Então, irmãos, vamos aqui pensar em algumas coisas. Alguém disse que nós podemos fazer as coisas por obrigação, por prazer ou por obediência. Priscila, dá para escrever isso aqui e jogar? Opa, beleza. Pode colocar, primeiro, obrigação. Depois, o que eu falei? Prazer. E terceiro, obediência. O que move as pessoas a fazerem o que elas fazem é um desses três aqui. Pode colocar, número 2, prazer, e número 3, obediência.
Cada pessoa que faz alguma coisa na igreja, na sala de aula, no trabalho ou em casa, faz motivado por uma dessas três realidades aqui. Então, por exemplo, pensa nessa questão. Vai, desapareceu? Sumiu tudo? Está organizando. Aí, maravilha. Beleza. Pensa, por exemplo, em situações em que personagens bíblicos agiram movidos pela obrigação. Você se lembra de algum exemplo? O de Jonas, isso aí é fácil, né? Jonas, vai lá em Nínive e prega lá o evangelho de arrependimento para eles. Sim, mas é em outro lugar que eu vou. E aí aconteceu lá toda aquela história, vocês conhecem, engolido pelo peixe, e aí Deus faz o peixe vomitar exatamente ali em Nínive e fala, você vai. Ele não foi por amor, ele não foi por prazer, ele foi por obrigação. É igual aquele filho, né? Que a gente diz, vai lá arrumar o seu quarto. Ele está lá no celular. Não, pode deixar que daqui a pouquinho, você vai arrumar agora. Não, peraí, deixa eu terminar o joguinho. É agora. Aí, quando você ergue a voz, aí ele sai e já vai chutando assim as pedras, né? Chutando a porta. Ele vai. Ele não faz isso por prazer. Ele faz isso por obrigação, né? Mas há sim, irmãos, outras pessoas que fazem as coisas movidas pelo prazer. E é muito comum a gente ver isso assim na igreja, porque pessoas chegam bem assim e falam, nossa, eu gosto demais de cantar. Eu estou lá lavando a louça, eu estou cantando. Estou lavando o carro, estou ouvindo música. Eu estou fazendo comida, tem uma musiquinha lá no meu celular. Então eu vou procurar o líder da música para que eu possa cantar. Por que ele vai então fazer a obra de Deus na música? Ele vai fazer isso porque tem prazer naquilo. Ele faz com prazer. Eu gosto muito de criança. Então procura o pastor, o conselho, o superintendente da escola dominical. Abre aí uma vaguinha que eu quero uma salinha para dar aula para as crianças. Então pessoas são dirigidas, motivadas pelo prazer que determinada obra representa para ela. Mas existe também aqui a questão da obediência. Pessoas também fazem o que fazem em nome de Deus pelo sentimento de obediência ao Senhor. Como o salmista escreveu, como Jesus também fala, eis aqui o teu servo, faça-se a tua vontade. Né? E um grande exemplo disso aqui para nós é aquilo que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis, né? Capítulo 21, 22, né? Quando Deus fala, olha, vai à terra de Moriá e consagra em sacrifício o teu único filho. E Deus ainda deixa claro, a quem amas. E aí, como que você acha que Abraão foi para o Monte Moriá? 3 dias de caminhada, né? Ele foi cantando, jubilando, dando saltinho de contente. Oba, vou sacrificar meu filho, quero ver o sangue derramado. Você acha que foi assim? Não foi. Imagine o coração dele na mão. Imagine ele, cada passo, suspirando, pensando, subindo aquele monte. Meu Deus, como deve ter sido difícil. Mas ele fez, então, as obras que ele fez pelo sentimento de obediência. Não somente no caso de sacrificar o filho, mas de sair da sua terra, de ir de perto da sua parentela para uma terra que Deus não havia revelado. Muitas situações da vida de Abraão. Então, meus irmãos, existem algumas implicações para a nossa vida diante disso que nós estamos vendo. E aí eu quero que você olhe para a sua própria vida e você determine por que você está fazendo aquilo que você faz em nome de Deus, nas obras que você realiza, seja na igreja ou seja
no exercício da vida cristã, quando você sai para o trabalho, para a faculdade, quando você vive a vida no lar, ou a vida social. Você faz as coisas em nome de Deus, simplesmente por obrigação? Você faz simplesmente porque aquilo lhe dá prazer? O dia que você perdeu o prazer, você para de fazer? Ou você faz por obediência? Hoje a gente sabe que as pessoas são regidas pelo prazer. Não é verdade? Elas se dedicam àquilo que desperta aquela condição de alívio, explosão interior, dopamina, serotonina, uau, vai às alturas e dá aquela sensação de prazer. Aliás, muitas pessoas usam o exemplo do celular para falar sobre essa realidade do prazer, né? A pessoa que trabalha o dia todo, chega em casa, toma um banho, aí olha lá para o celular em cima do sofá e já recebe aquela descarga de dopamina, né? Ai, que prazer, agora deitar no sofá e aí ficar até meia-noite, meia-noite e meia, lendo as mensagens, vendo lá os reels, os vídeos, as notícias e como que aquilo desperta prazer. Então, na vida cristã, vocês acham, irmãos, que nós iremos fazer somente aquilo que nos dá prazer? Vocês acham isso realmente? Tipo assim, eu estou cantando aqui no grupo de louvor da igreja porque eu gosto. Mas o dia que eu cansar, que não sentir mais prazer, estou fora. Aí vem outro e toma o meu lugar. Eu vou ser presidente da SAF, líder da UMP, professor da escola dominical, enquanto eu estiver me sentindo bem. O dia que eu não me sentir bem, acabou meu compromisso, já passo para outro, já era. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizerem exatamente isso. Pastor, não quero mais isso ou aquilo outro. Mas, meu irmão, por quê? Pastor, eu não sinto mais prazer. Meu coração já não pede mais por isso, né? Esse é o problema da vida regida pelo prazer. E aí, meus irmãos, nós entendemos que o exemplo do Senhor Jesus é o exemplo de alguém que veio em obediência ao mandato do Pai para realizar a obra que lhe era devida fazer. Ele não fazia por obrigação. Em João 10, ele deixa isso bem claro, né? A minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Espontaneamente. Não era por uma obrigação. Também o Senhor Jesus não era regido pelo prazer. Eu quero fazer isso, então eu faço. Aquilo que eu não quero, então eu não vou fazer. Não era isso que Jesus fazia. Aliás, ele estava lá no jardim do Getsemane, ele estava em luta, ele estava sentindo o peso dos nossos pecados. Ele suava gotas como de sangue. Ele não estava sendo regido pelo prazer, mas ele orava e dizia, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, eu subirei para a cruz. Eu irei até lá e eu cumprirei a vontade dos céus. Veja como isso é importante para nós, olharmos para o exemplo de Jesus, porque lá em João 6, ele falou bem assim, irmãos, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Então, ele vivia nesse sentido de obediência. Então, vamos assim, irmãos, nesse caminho,
seguirmos aqui duas partes nesse estudo. Vamos olhar primeiramente o exemplo de Jesus como servo e depois as implicações disso para a nossa vida. E aí a gente vai ter que correr um pouquinho mais, né, porque é quase 10 horas já. Vamos então falar sobre o exemplo do líder. Deolinda, mais um trabalhinho aí para você. Perdão, Priscila, né? Chamei ela pelo sobrenome. Priscila, coloca aí para nós o tripé do líder. Qual é o tripé do líder? Olhando para Jesus como líder e olhando assim para a nossa vida, em qualquer esfera do nosso viver. Primeiro, devoção. Segundo, serviço. E terceiro, relacionamentos. É isso que sustenta a vida de qualquer pessoa, de um pai, de uma mãe, de um professor, de um empresário, de um presbítero, de um diácono, enfim, qualquer pessoa é regida por esses três elementos aí, inclusive o Senhor Jesus. Colocou lá? Olha só, como que nós podemos pensar na devoção, na vida devocional do Senhor Jesus Cristo? E graças a Deus, irmãos, nós temos muitas descrições nos evangelhos, que fala que Jesus se retirava para orar, colocava os discípulos no barco e dizia, vá para o outro lado. Jesus subia no monte e ficava sós com o Senhor. Jesus conhecia as Escrituras, as citava em momentos específicos e as citações eram sempre pertinentes. Então, aqui ninguém pode desconsiderar que a vida devocional de Jesus era exemplar. Mas, além da devoção, existe também a questão do serviço. E como que Jesus servia? Indo de cidade em cidade, ouvindo pessoas, realizando curas, fazendo milagres, agindo, intercedendo, favorecendo pessoas. Foi uma vida santa, uma vida útil. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, é o que o Senhor Jesus diz. E o terceiro aspecto, tão importante quanto, relacionamentos. Jesus não realizou o seu ministério como aquele guru, como aquele mestre sábio que fica lá no alto da montanha, a quem as pessoas de tempos em tempos vão procurá-lo para receber um ensinamento. Não. Era mais fácil encontrar Jesus em almoços, em festas, em jantares, em lugares públicos como templo, como uma sinagoga, do que encontrar Jesus preso num castelo ou num mosteiro lá no alto da montanha. Jesus era acessível. Ele tocava pessoas e ele se deixava tocar. E um dos aspectos assim tão interessantes que, na verdade, até destrói aquela ideia de que Jesus era carrancudo, sério, casmurro, né? Semblante fechado, é que as crianças procuravam Jesus. Você lembra lá de Mateus 18? As crianças foram ao encontro de Jesus. Criança vai procurar aquela pessoa séria, carrancuda, fechada? Criança olha, opa, desvia caminho, vai embora. Mas as crianças iam ao encontro dele, procurava Jesus. Veja então que se Jesus era um exemplo no que se refere a devoção, serviço e relacionamentos, e nós estamos usando os exemplos de Jesus com implicações para a nossa vida, nós precisamos entender que nós também devemos desenvolver essas três realidades. Então, todo servo do Senhor Jesus Cristo, sendo um exemplo de devoção, de serviço e também facilidade nos relacionamentos. Existe uma perguntinha aqui que eu quero aproveitar e já falar para vocês. O que pode dar errado aqui? Olha só aqui esses três elementos dos quais o Senhor Jesus é um exemplo para nós, né? E parece assim tão bonito, tão perfeito, mas o que pode dar errado aqui? Cochicha aí para mim, é interessante ouvir vocês. O que pode dar errado aqui na condução desses três elementos? Relacionamento? Ixi, isso aí é explosivo, né?
Relacionamento é complicado. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Ele foi fiel em tudo, né? O que pode dar errado aqui? O excesso de serviço? Beleza. Eu vou usar a sua fala de outra forma. O que pode dar errado aqui, irmãos, é o desequilíbrio em qualquer um desses pontos. Não só o serviço, mas em cada um deles. Por exemplo, pensa naquela pessoa que tem uma vida devocional muito intensa. Mas é tão intensa que ele não tem tempo para construir relacionamentos e nem lidar com pessoas, trabalhar. Eu conheço pessoas assim. Começa o dia, já vai para o escritório e quer estudar, e tem um plano de leitura, e tem que ler um livro, e tem que preparar um estudo, e passa o dia todo tão envolvido com aquilo, tem uma devocional muito grande, mas não tem tempo para visitar, não tem tempo para conversar com o vizinho, com o irmãozinho, com a senhorinha, vai ter problema. Outras pessoas, ao contrário, são ativas demais, né? Trabalha, começa o dia, já está ligando para alguém, 8 da manhã, já está tomando café com o irmão da igreja, 9 horas já tem uma reunião, 10 horas aquilo, meio-dia aquilo outro, trabalha demais, não tem tempo para ter a sua devocional. E o problema também dos relacionamentos, que é um estupim, né, que pode explodir a qualquer hora. Mas há muitas pessoas que se preocupam apenas com o social, com a festinha, com a pizza, com o churrasquinho, ali com o comer, né? Com a festinha. E aí não tem tempo para desenvolver o serviço, não tem tempo para ter a sua devocional. Em qualquer um desses aspectos, se a gente se apegar demasiadamente a um deles, certamente vai ter problema. Jesus não agia assim. Nós vemos então a Bíblia falando que Jesus se retirava para orar, como também nós vemos Jesus atendendo as multidões nas suas necessidades, como também Jesus em festa, participando ali de um jantar, alguém que o convidava, hoje convém estar em minha casa. E Jesus, então, não tinha nenhuma crise em relação a isso. Bom, Priscila, mais um trabalhinho aí para você. Tendo visto esse tripé de Jesus como líder, vamos então ver o ministério que ele realizava, o ministério de Jesus. E aí vocês devem se lembrar, talvez, né, do culto de domingo à noite, quando eu falei que Jesus tinha 2 ministérios. Se lembram? O ministério público e o ministério particular. Então, pode escrever aí, o ministério de Jesus era dividido em 2 partes, ou em 2 formas. O ministério público. O que Jesus fazia no ministério público? Ele pregava, ele curava, ele participava, como eu falei, de festas, de jantares, ele estava com as pessoas, ia ao templo, no mar, entrava num barquinho, e dali ele começava a ensinar as pessoas. Jesus realizava esse ministério. E no ministério particular, aí a gente pode dividir 2 formas. Primeiro, Jesus tinha tempo para conversar a sós com pessoas. Jesus esteve a sós com a mulher samaritana. Jesus esteve a sós com Nicodemos. Muitos momentos, esse ministério particular do Senhor Jesus, pessoa a pessoa, era traduzido em mudanças incomparáveis nas vidas daqueles que procuravam o Senhor Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente se preocupa apenas com a multidão, né? Como é bom a gente aqui cantar para 250 pessoas, pregar a palavra para uma multidão, mas como é bom você encontrar uma pessoa ali na escada, ou visitar a Dona Maria lá na casa dela e levar uma palavra que muitas vezes é a resposta de oração que a pessoa está fazendo, porque é o que ela necessita.
Mas assim como nós falamos da vida devocional, segunda parte do ministério particular de Jesus, ele também tinha esses momentos a sós com Deus. Diante do que, a gente pode então tirar aqui duas conclusões. Primeiro, que Jesus valorizava tanto o público quanto o particular. Tudo era alvo do Senhor Jesus. E o segundo ponto, veja só, a nossa missão será muito mais efetiva quanto mais nós valorizarmos o tempo a sós com Deus. E eu não estou aqui propagando aquele desequilíbrio da tela anterior, né? Mas, irmãos, se nós não tivermos tempo para estar a sós com o Senhor Jesus, dificilmente nós poderemos ter a sabedoria para ajudar pessoas, para aconselhar pessoas nas suas necessidades. É preciso valorizar o caminhar com Deus para depois nós servirmos as pessoas. Isso é interessante porque tem um texto, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler lá de Deuteronômio capítulo 6, e esse Deuteronômio 6 é bem conhecido porque é onde está aquele versículo, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, as inculcarás a teus filhos. Mas tem um versículo lá na frente desse capítulo, quando está escrito bem assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Vou repetir, porque tem uma pergunta aí para você. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Irmão, o que vem primeiro? Temer o Senhor. O que vem depois? Servir. Perceberam? Ninguém pode servir o Senhor se antes não tiver o temor do Senhor. A gente está falando da nossa vida como servo, e o servo é aquele que serve, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, aquilo que antecede ao ato de servir. Quantos prejuízos para a obra do Senhor. Quantos escândalos têm surgido na vida de pessoas que estão servindo, mas não têm o temor do Senhor. E quando a gente não tem o temor do Senhor, certamente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer besteira. Nós vamos trazer escândalo. Nós vamos trazer prejuízos para a vida do Senhor, para a obra do Senhor. Vamos então olhar aqui esse texto, e ainda falando sobre o exemplo do Senhor Jesus aqui, antes de escrever esses versículos, você está com a Bíblia aberta? Sim? Beleza. Então, antes de escrever esse texto que nós acabamos de ler, lá no versículo 27 do capítulo 1, Paulo escreveu bem assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E depois, lá no versículo 29, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Por que eu estou lendo esses dois versículos? Porque nós temos aquela mania de isolar um texto sem olhar o contexto. Isso acontece conosco e acontece repetidas vezes, né? E nós, assim, perdemos o ensino principal do texto, porque aquele texto não pode ser isolado daquilo que vem antes ou daquilo que nós chamamos de implicações que vem depois. Então, por que
Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, pois ele se esvaziou, ele se humilhou. Por quê? Porque antes ele já tinha dito que nós devemos viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua plenitude, mesmo que isso venha representar para nós o sofrimento, o padecimento que ele descreve aqui no versículo 29. Tanto isso é verdade, que ao começar o capítulo 2, ele vai falar que nós devemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, não ter em vista cada um o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Então, depois de trazer todo esse ensinamento, todas essas realidades, é que ele chama a atenção dos crentes de Filipos e ele diz: agora eu vou falar para vocês por que tudo isso é necessário. É por causa de Cristo. Então, nesse texto, ele começa dizendo assim no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pergunta: que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Será o sentimento de amor? Será que ele está falando do sentimento de piedade? Ele está falando de sentimento de compaixão? Que sentimento é esse que Paulo está falando? Não é algo que ele havia falado. É algo do que ele está começando a falar. E ele vai falar que sentimento é esse que deve haver em nós, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, na sequência do texto. Então, no versículo 6, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E a gente já foi ensinado que todas as vezes que nós vemos essa palavrinha, pois, significa continuidade de um pensamento que começou a ser apresentado anteriormente, né? Então, esse pois representa uma sequência de pensamento. Ele estabelece uma sentença e agora ele vai explicar o porquê. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 7. E sinta a importância disso para a nossa vida hoje. Vamos lá? Diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Só até aqui. Só até aqui. O que aconteceu então com o Senhor Jesus? Ele se esvaziou. Professores de português da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, me ajudem. Eu fui ensinado, há uns 320 anos atrás, mais ou menos, sobre verbo reflexivo e sobre pronome reflexivo. E falaram para mim bem assim: é aquele no qual o sujeito, o pronome, ele pratica e sofre a ação. Então, assim, quando a gente diz fulano se cortou, quem que cortou ele? Ele mesmo. Ele fez a ação e ele recebeu ou sofreu a ação. Ok? Entendido? Não é isso? Então tá bom. Podemos então continuar. E continuar de que forma? Olhando para o exemplo de Jesus, no que a Bíblia está falando sobre aquilo que ele fez. Irmãos, o que é que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo fez? Ele se esvaziou de si mesmo. Não é alguém que chegou para ele com um revólver na cabeça e falou: se humilha, ajoelhe aí, ponha-se no seu devido lugar. Não, ninguém fez isso com ele. Ele se esvaziou de si mesmo. O versículo seguinte vai dizer: ele se humilhou. Agora veja como essa atitude
atitude do Senhor Jesus Cristo é completamente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o caráter de Satanás. O que a Bíblia nos ensina sobre Satanás? Aquele ensino geral, né? Ele foi um anjo formoso, criado, colocado lá no céu. Aí um dia, ele está lá no céu, batendo as suas asinhas, voando, pulando de nuvem em nuvem. Aí, de repente, ele olha lá para o trono de Deus. Cara, que trono bonito. Como Deus é poderoso, ele tem todo o poder nas mãos, olha só. Isso deve ser bom demais. Já imaginou? Você falar e as coisas acontecerem? Você estalar o dedo e de repente o milagre acontecer. Nossa, eu também quero ser Deus. Isso é bom demais. Aí o principal problema de Satanás foi exatamente esse. Foi querer ser igual a Deus. Fazer o impeachment de Deus. Tirá-lo do trono e se assentar no lugar dele. No lugar de Deus. O que aconteceu? Deus não pode sofrer impeachment. Ele reina e reina eternamente. Satanás foi punido pela sua arrogância, pela sua petulância, e se transformou em um anjo de trevas. Veja que a atitude de Jesus é totalmente diferente da atitude de Satanás. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, o que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória, tomando a forma de servo. Ele agiu como servo. Ele aceitou se rebaixar. De que forma? Perdendo o seu poder? Não. Perdendo o seu caráter? Não. Perdendo a sua dignidade? Também não. Ele se rebaixou, ele se esvaziou, vindo a esse mundo como eu e você, assumindo a forma humana, sentindo fome, sentindo calor ou frio, sentindo os mesmos sentimentos que nós temos, experimentando as coisas da nossa humanidade. Mas tem uma questão interessante, e eu quero fixar bem nisso. Não sei quem já leu esse livro, Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Tem uma coisa interessante que ele escreve aqui, que eu quero ler para você. Espera aí, deixa eu achar. Veja só, vou ler para você aqui esse pequeno parágrafo. Olha, Cristo assumiu a forma de servo ao mesmo tempo que conservava a forma de Deus. Se por um lado, Adão tentou ser como Deus, por outro lado, Cristo, sendo Deus, se fez homem. Eu citei o exemplo de Satanás, né, que tentou tomar o lugar de Deus, e ele cita aqui o exemplo de Adão. Porque esta foi a tentação de Satanás lá para Eva. Se comer o fruto proibido, sereis como Deus. Adão queria ser também como Deus. Então ele escreve, perceba a profundidade disto. Cristo não se despojou de algo. Ele simplesmente se despojou de si mesmo. Entregou-se a si mesmo. E não seus atributos. Ah, irmão, eu não sei você, mas isso aqui me abate, me consome, me destrói. Porque nós estamos dispostos a entregar nossos cargos, nós estamos dispostos a entregar algum bem que nos pertence,
nós estamos dispostos a entregar alguma coisa fora de nós. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo entregou? Responda para mim. Ele entregou a si mesmo. É isso que me humilha. É isso que me consome. É isso que me destrói. Porque a coisa mais difícil do mundo de ser entregue é justamente o nosso eu. E é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo entregou. Então não adianta simplesmente você entregar uma parte do seu bem, você entregar o seu dízimo, você entregar o seu cargo, você entregar isso ou aquilo outro. Ao seguir o exemplo de servo do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a entregar o nosso eu. Lembra que Jesus falou sobre isso? Todo aquele que quer ser meu discípulo tem que renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Claro, Jesus fala, tomar a sua cruz também, perder os amores desse mundo, amá-lo sobre todas as coisas. Mas como é difícil nós seguirmos o exemplo de Jesus e renunciar o nosso próprio eu. Mas entenda, irmãos, somente depois que nós fazemos isso, é que nós verdadeiramente e unicamente poderemos ser chamados de servo. Então, quem é servo do Senhor Jesus? Quem é? É aquele que entregou o seu eu a Ele. E como consequência prática, ele não bate no peito dizendo, eu mereço, eu preciso, eu quero, eu isso ou eu aquilo. Não, ele já entregou o seu eu. Ele já entregou o seu eu. Agora sim, ele vive como servo. E isso... Pode? Tem microfone para ele? Concordo totalmente. Que palavra boa. Porque semelhante a esses mártires, nós temos também o exemplo, sei lá, da Dona Maria, que o dia que converteu a Cristo foi abandonada, foi repudiada pelo marido, foi desprezada pela família, mas ela negou a si mesma, passou por cima dessas provações por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é a vida de servo. Eu acho interessante, aquele sininho quer dizer que acabou, acabou? 5 minutinhos? Bom, eu cheguei na final da primeira parte do estudo. Oxe, eu não posso culpar aqui ninguém, né? Vocês falam demais, não me deixam dar aula. Eu sou o único culpado aqui, né? Mas, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu me lembrei de outra coisa, baseada naquilo que o irmão falou, de que... um exemplo de Abraham Lincoln, né, o presidente dos Estados Unidos, ele era membro de uma igreja batista lá, membro fiel de uma igreja, e um dia ele estava em viagem, ele foi participar de um culto em outra igreja, né? Chegando lá na igreja, o pastor aqui do púlpito, querendo ser gentil e tratá-lo com deferência, né, falou, olha, nós temos aqui a presença do nosso presidente da República. Eu gostaria de chamá-lo para vir aqui à frente, sentar-se conosco aqui no púlpito. E é dito que ele se levantou lá no banco
os últimos bancos lá e falou: olha, meu irmão, muito obrigado pela acolhida, pela deferência, mas eu não estou aqui como presidente, eu estou aqui como irmãos e servo de vocês. Me seja, então, concedido o privilégio de sentar aqui no meio dos meus irmãos, né? E eu terei tanto prazer quanto eu teria se subissem no púlpito. Poxa, que exemplo para nós, né? Alguém assim que era presidente de uma nação e, no entanto, se colocava como no mesmo nível dos demais. Bom, então, o que eu faço agora? As crianças já... Ainda não bateu o segundo sino, né? Dá tempo, então, de eu fazer 2 perguntinhas, mas aí vocês têm que ser rapidinho, então, ao responder. Vamos lá, primeira. Eu disse lá no início que, muitas vezes, pessoas querem a religião vida mansa, a religião da banheira quente, ou da banheira fria, né, aqui em Araguaiana. Bom, pessoas querem se divertir, sentir prazer, alívio, não tanto compromisso, não tanta responsabilidade. Foi o que eu falei lá no início. Lembra disso? Bom, diante disso eu tenho uma pergunta para vocês. Isso quer dizer que na vida cristã não há espaço para prazer, para recreio ou para alegria? Somente ativismo, somente culto, somente compromisso, somente responsabilidade? Será que é só isso? Eu quero ouvir os irmãos. Alguém peça o microfone e se você concorda com isso, por quê? Se você não concorda, por quê também.